Então, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a Jesus a oportunidade de estarmos aqui compartilhando estes momentos para estudarmos um pouquinho sobre os ensinamentos dos Espíritos, que é por deveras vasto. E o tema da noite de hoje é a glândula pineal. A glândula pineal é aquele pontinho vermelho que está ali, ela fica bem no centro da cabeça, vamos dizer assim, na direção do olho, mais ou menos no centro. Ela é conhecida também como epífise cerebral. Ela produz um hormônio que é liberado para a corrente sanguínea e são transportados aos órgãos de forma a que os órgãos possam executar as tarefas às quais eles foram criados. E o hormônio que a glândula produz chama-se melatonina. Ela modula os padrões do sono e também os ciclos circadianos, que esses ciclos circadianos são ciclos que envolvem períodos diários, por exemplo, de forma que a produção da melatonina pela glândula pineal, ela faz com que uma série de atividades do corpo humano elas possam executar ciclicamente as mesmas coisas. Por exemplo, ela sinaliza o período do sono, porque ela começa a ser produzida durante a noite. Então, ou seja, quando a glândula começa a produzir a melatonina, ela despeja no organismo e o organismo, então, sabe que chegou a noite. E aí, então, ele vai regular as atividades de acordo com o período. Ela tem uma importância fundamental, por exemplo, na determinação dos períodos de sono e de vigília, do período de jejum e de alimentação, também regula a temperatura corporal. Ela é pequeníssima, ela tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha média, ela pesa cerca de 0,5 grama. Esse tamanho não é exato porque pode variar de pessoa a pessoa. Tem pessoas que têm ligeiramente maiores, pessoas que têm ligeiramente menores. E, consequentemente, a massa vai variar assim. Ela tem cor cinza avermelhada. E a função dessa glândula ela é estudada desde o início da civilização. A filosofia hindu chamava essa glândula de sexto chakra. A escola de Alexandria, ela participou muito nos estudos da pineal relacionado com questões religiosas. Já no século III a.C., Herófilo, ele estabeleceu as primeiras descrições e identificou essa glândula como um órgão distinto. Já o médico e filósofo grego Cláudio Galeno, que viveu entre os anos de 130 e 200 da nossa era, foi ele que caracterizou esse órgão como uma glândula e deu o nome a ela de conarium, que está relacionado com a palavra pineal, porque justamente a glândula se assemelha a uma pinha. René Descartes, famoso, célebre pela frase ergo cogito sum, que está no discurso sobre o método, ele também escreveu, teceu várias considerações a respeito dessa glândula em tratados sobre a concepção do homem e a natureza dupla do ser humano, corpo e alma. A preocupação dele, basicamente, era como essas duas partes se interagiam, como o corpo e a alma se interagiam, se conectavam. Então, na visão que ele tinha, a pineal aparecia como um elo de ligação física entre o corpo e a alma. Ou seja,
conectava as dimensões material e espiritual do ser humano. E depois, assim, ele chegou a supor, a estabelecer, a dizer que a pineal era a sede da alma. Então, a alma ela estava localizada na pineal. Depois de Descartes, até praticamente a metade do século XIX, pouca gente, poucos estudos, pouca atenção foi despertada com relação a essa glândula pelos pesquisadores. Eles praticamente só estudaram a natureza linfática e morfológica da glândula pineal. Então, nesse período, esses estudos a respeito, eles progrediram muito pouco. E ela também passou a ser considerada um órgão em involução, porque foi encontrado nessa glândula as calcificações na estrutura dela. E por conta dessa calcificação, eles achavam que era um órgão que estava em involução. Essa calcificação são cristais de apatita que se encontram nos espaços intercelulares. Nós temos aí algumas fotos de microscópios mostrando aspectos da calcificação da glândula. Essa concentração dos cristais de apatita nas glândulas pineais das pessoas, elas não seguem um padrão, ou seja, em função da idade, por exemplo, porque a calcificação dessa glândula ela não é progressiva ao longo do tempo. Quer dizer, ainda não foi descoberto nada ao contrário, pelo menos até agora. Então, por exemplo, nós podemos encontrar uma pessoa jovem com maior concentração desses cristais do que uma pessoa já de idade avançada. Não existe uma relação direta entre a saturação da calcificação dos cristais com a idade da pessoa, por exemplo. E também não é toda a pineal que fica calcificada, ou seja, quando ela se calcifica, nós podemos pensar que ela calcifica-se parecendo-se como se fosse o osso, completamente calcificada, ou um dente. Não é isso que acontece. Nós poderíamos comparar a calcificação, esses cristais na pineal, como a fruta cristalizada dentro de um panetone. Então seria assim, ou seja, são pequenos, comparado ao corpo da pineal, são pequenos pedaços de calcificação que ela apresenta. E por essa razão, pelo fato de ela ter esses cristais nela, ela passou a ser considerada um órgão vestigial. Quer dizer, é um órgão que ao longo do tempo foi perdendo a sua função. E eles não viam nenhuma função nessa glândula. E aí, por causa disso, os estudos a respeito da glândula foram deixados de lado e a tese da epífise ser a sede da alma também foi abandonada por causa disso. A primeira função fisiológica que foi atribuída à pineal foi sugerida depois de um estudo, análise de um caso concreto que propunha a relação entre um tumor na pineal e o aparecimento precoce da puberdade. Então, aquela criança, ela teve um tumor na pineal e, ao mesmo tempo, a sua puberdade foi despertada mais cedo. Então, os investigadores eles fizeram ali a primeira relação de causa com esse fato. Também, em ratos, verificou existir uma relação entre a luz ambiental e a atividade metabólica da glândula pineal. Então, evidenciando o ritmo diário da serotonina e o da melatonina nas pineais desses animais. Hoje, nós sabemos, já é garantido, que já está concretizado, solidificado, o conhecimento da contribuição
da glândula pineal nesses ciclos considerados vitais do funcionamento do corpo humano, particularmente do sono e da regulação dos esforços sexuais e reprodutivos. Então, com relação ao sono, recomenda-se dormir num ambiente o mais escuro possível. Por quê? Porque quanto mais escuro, melhor a produção de melatonina pela glândula pineal. Então, ela é uma glândula de secreção endócrina e não é um órgão sensorial. Ou seja, estudos de pesquisadores nas décadas de 50 a 60 chegaram a essas conclusões, que ela é um órgão, uma glândula de secreção, ela exerce influência no amadurecimento das células sexuais, ou seja, na infância, ela impede o desenvolvimento dos ovários e testículos, e depois, a partir da puberdade, ela então permite que as glândulas sexuais se desenvolvam e a sexualidade, então, ela venha a se aflorar. O hormônio que ela produz, a melatonina, favorece o sono e diminui crises compulsivas. Estudos existem demonstrando a utilização da melatonina na contenção das crises compulsivas. Regula as ações da tireoide, as funções da tireoide, regula o pâncreas, as suprarrenais, que são outras glândulas do corpo humano. E, de uma forma geral, ela regula o sistema nervoso. Do ponto de vista orgânico, nós vemos que ela tem uma influência considerável no funcionamento do nosso corpo. Agora, a associação da glândula pineal com a atividade mediúnica, ela só veio à luz, ela começou com os livros de André Luiz. Missionários da Luz, o livro Missionários da Luz é o que mais fala sobre a glândula pineal. Os livros de André Luiz, que contêm referências à palavra pineal ou epífise, o primeiro número que vocês veem ali é a quantidade de vezes que a palavra epífise aparece na obra. E o segundo número é a quantidade de vezes que a palavra pineal ou glândula pineal aparece. Esse levantamento, esse estudo, foi feito a partir de um trabalho de pesquisadores que relacionaram os aspectos históricos e culturais da pineal e compararam com teorias que foram fornecidas pelo Espiritismo entre 1940 até a época mais recente, né? Esse artigo é um artigo científico, está publicado no livro Neuroendocrinology Letters, de 2013. Então, nós encontramos nesses livros de André Luiz referências, ele falando sobre a glândula pineal. Nos capítulos 1 e 2, principalmente, o André Luiz estuda um médium psicógrafo que está em ação mediúnica, e ele observa a epífise desse médium a emitir raios azulados e intensos. E ele também nota que a glândula pineal desse médium expelia uma luminosidade cada vez mais intensa. Então, André Luiz falava, quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Então, ele associa a irradiação luminosa da epífise como uma flor de lótus azulada. E ele diz ainda, examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhuma brilhava como no intermediário de serviço. Ou seja,
Em todas as pessoas, André Luiz observava essa luminosidade, uma luminosidade característica da glândula pineal. Mas no médium em atividade, ele observava que essa luminosidade que era irradiada era muito mais intensa. E o instrutor dele, nessa ocasião, chamado Alexandre, ele relata: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. E ele esclarece ainda que é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, observa que, do que Alexandre diz, nós podemos depreender que, ao contrário de Descartes, dizia que a epífise era a sede da alma, ele não diz isso. Alexandre não diz que é a sede da alma, ele diz que é a sede de um sentido novo, ou seja, um sentido que nós ainda, a comunidade de encarnados, ainda não conhecemos. E também nós podemos confirmar essa informação no livro A Gênese, no capítulo 11, a Gênese espiritual, item 18, em que eles falam que a alma, o perispírito, está ligado ao corpo, molécula a molécula, ou seja, a nossa alma, o nosso perispírito, ele é ligado ao nosso corpo, molécula a molécula. Também ele diz que é pela pineal que a comunicação mediúnica se estabelece. Mas nem todos nós trabalhamos adequadamente para que isso aconteça. Ou seja, a potência divina ainda dorme embrionária em muitos de nós, porque nós não buscamos desenvolver isso. No livro Evolução em Dois Mundos, André diz que a pineal evolui a partir de um globo ocular abandonado pela natureza. Quer dizer, na Nova Zelândia existem uns lacertídeos, que são lagartos, que eles têm a pineal deles, ela se assemelha muito a um olho. E então, André Luiz, nesse livro, Evolução dos Mundos, ele diz que a pineal ela evolui, então, desse globo ocular para um órgão responsável por captar sensações mais sutis. Ou seja, ele já não captaria mais a luz, mas sim outro tipo de sensações. Então, voltando ao Missionários da Luz, o Alexandre diz que a epífise não se trata de um órgão morto, segundo velhas suposições. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, aqui nós podemos ver uma visão diferente dessa glândula. Enquanto a visão científica ela nos dá a explicação bioquímica de como ela age, como que o hormônio dela atua na transformação do ser humano, no desenvolvimento orgânico durante a puberdade. Na visão transcendental, ou seja, de um ponto de vista espiritual, ela apresenta aspectos mais sutis do que aquele simplesmente orgânico. E ele continua: aos 14 anos aproximadamente, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo.
Desata, de certa forma, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, enquanto nós observamos na escala física as transformações orgânicas que foram representadas na puberdade, a nível espiritual, ela nos faz despertar lembranças de paixões de existências anteriores, também de eventos naqueles em quais nós fomos mães ou pais. E, além disso, ele também reativa lembranças de problemas que tivemos em relacionamentos passados, e esses relacionamentos podem reaparecer. Ou seja, ela liberta a possibilidade de que nós venhamos a despertar, muitas vezes vinculados a aprovações ou outro tipo de coisa. A glândula pineal, então, ela vai despertar, nessa ocasião, a vontade de nos ligarmos às outras pessoas pelos laços do amor e nos aproximar também de pessoas que não fazem parte do nosso convívio familiar. Pessoas aquelas que nós conhecemos ali naquela encarnação, naquela época, e que não temos conhecimento do passado delas, mas que elas foram designadas a estarem conosco naquele momento e viverem conosco a partir dali. Então, da mesma forma que a glândula pineal desperta paixões, eventos pretéritos, ela também pode alterar alguns funcionamentos orgânicos por causa de traumas que nós trazemos, que reaparecem de emoções que não deveriam estar presentes naquele momento. Então, em função da nossa proposta encarnatória, nós podemos vir a despertar traumas ou coisas antigas, e quando isso acontece, a pineal ela entra em ação para trazer no organismo a manifestação daquilo. E são esses os casos em que os centros de forças vão precisar serem tratados. Então, ainda no livro Missionários da Luz, segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Uma coisa que devemos ressaltar aqui dessa informação, porque a glândula pineal ela produz hormônio, ela é uma glândula, produz hormônios. Então, a função de uma glândula é completamente diversa da de um neurônio. A glândula não gera impulso elétrico, ela não produz impulsos. Então, ali, quando ele fala sobre os princípios eletromagnéticos que a glândula ela vai comandar as ações então, do subconsciente, nós temos que perceber então exatamente como é que faz. Justamente a presença desses cristais, a utilidade dos cristais faz com que ela capte as vibrações do mundo espiritual e ela vibra, oscila, produzindo um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, de acordo com a frequência, ela vai induzir em alguma região próxima do cérebro um campo eletromagnético que vai, nos neurônios dessas regiões, produzir a corrente elétrica. De forma que,
Então, os neurônios, dependendo da região do cérebro em que está acontecendo, ela vai acionar um plexo nervoso, por exemplo, no nosso organismo, para um determinado movimento. Por exemplo, ele pode, nessa captação mental do plano espiritual, ele pode traduzir, por exemplo, em fala, de forma, então, que a região cerebral responsável pela fala, ela vai captar e vai comandar essas ações. Então, é assim que ela funciona. Então, os cristais de apatita na glândula pineal é que vão, pela sua vibração, induzir um campo magnético nos circuitos neuronais, lá naquela região do cérebro adequada. E, por essa razão, não precisa de um circuito nervoso entre a glândula e o cérebro para ver essa comunicação. E esse circuito que eles falam, que o Alexandre fala, ele está associado justamente com uma informação que nós podemos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, que é sobre o circuito mediúnico. Então, ou seja, esse circuito, ele é o circuito mediúnico, em que os espíritos falam que a comunicação dos espíritos com os encarnados dá-se tão somente pela irradiação do pensamento deles. Então, eles irradiam o pensamento, a glândula pineal capta. E ela, então, como se ela traduzisse isso em informações que o nosso organismo vai captar. Por exemplo, dependendo da natureza dessa impressão mental que o espírito desencarnado está fazendo com relação ao médium, ele pode, como eu disse, comandar um plexo nervoso, por exemplo, do braço, para poder um médium de psicopictografia possa, então, executar a sua ação, como nós vemos ali na foto superior do nosso amigo Florencio. Também, na figura de baixo, a impressão mental do espírito desencarnado, ela transmite para o médium, e o médium, então, ele traduz aquilo em fala, e ele pode falar. Ou então, também numa ação, de uma ação mediúnica, como nós vemos na foto seguinte, que é um médium recebendo as informações de um espírito numa sessão de tratamento mediúnico. Ele, então, acho que foi tudo. O cérebro vai captar e vai agir com o órgão adequado. Existem trabalhos terapêuticos em bioelectrografia que justamente utiliza essas energias, ele tenta captar essas energias de forma a identificar alguma doença no corpo humano, alguma deficiência energética. Esses terapeutas, eles não chamam de doença, eles chamam de desequilíbrio energético. Eles usam um equipamento chamado visualização por descarga de gás. Então, ele é como se fosse uma fotografia Kirlian, aquela que capta a aura energética do corpo humano. E eles buscam exatamente trabalhar com a reorganização energética do organismo. Existe um médico, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um pesquisador, ele é professor da Uniespírito, a Universidade Internacional do Espírito, que ele diz que as pessoas que possuem esses cristais, ou em quantidade maior, eles têm maior facilidade para produzir esses campos eletromagnéticos. Então, ele diz que essas pessoas têm mais facilidade de incorporar no seu campo mental as informações do mundo espiritual.
do mundo, de outras dimensões, segundo ele diz. E isso vai ocorrer exatamente como eu falei, porque os cristais de apatita, eles vão vibrar de acordo com as ondas eletromagnéticas que eles vão captando. Então, nós podemos, então, tirar algumas conclusões a respeito disso, que, apesar dela ter um aspecto, da glândula pineal ter um aspecto de um órgão vestigial, ela está, do ponto de vista espiritual, em franca evolução. Ou seja, através dos estudos espíritas, principalmente, nós conseguimos perceber a potencialidade, o que a glândula pineal ela efetivamente faz do ponto de vista mediúnico espiritual. O critério utilizado para afirmar que a glândula pineal está em evolução, está desaparecendo, é justamente o processo de calcificação que a glândula ela passa ao longo do tempo, que é chamado de biomineralização. Então, exatamente, é isso que fez ela ser considerada como um órgão em desaparecimento. Essa ideia torcida de involução, que foi desenvolvida pela ciência, vem da falta de entendimento da utilidade dos cristais que existem na pineal. Ela toma a calcificação como consequência do fato dela estar em desuso. Então, a análise que havia sido feita foi que, observando-se o processo de calcificação que existe, que acontece na glândula pineal, a conclusão tirada foi que aquilo ali está deixando de ter uso. Mas é justamente o contrário, como nós vimos, segundo as informações trazidas por André Luiz, principalmente. Então, ou seja, nós encarnados estamos desenvolvendo estudos, aquelas pessoas que têm interesse em demonstrar, em encontrar a explicação e desenvolver a potencialidade em termos de tratamento para as doenças do corpo, as doenças espirituais. Então, agora nós, com os estudos, estamos começando a encontrar explicações e descobrir e comprovar as informações que o mundo espiritual também traz para nós. Os estudos da espiritualidade demonstram que os cristais são úteis para que a comunicação mediúnica aconteça. E essa comunicação ela ocorre graças à amplificação dos sinais que estão ao nosso redor. Então, são as ondas mentais que vêm dos espíritos. Não existe, ou pelo menos até agora não foi determinada, a existência de uma progressão cronológica dessa biomineralização. Não foi comprovado ainda nada a esse respeito. Mas isso é mais um fato a derrubar da tese de que a glândula pineal é um órgão vestigial. Então, nós observamos do pouco que nós conseguimos trazer, que a glândula pineal ela foi pouco estudada, inicialmente ela foi associada à vida espiritual, mas ela foi deixada de lado, perdeu-se a atenção até metade do século passado. E, a partir de então, novos estudos foram feitos, não só na glândula pineal dos seres humanos, mas também de uma série de animais, porque a glândula pineal ela tem, do ponto de vista orgânico, ela tem ação semelhante em todos os seres vivos. E, a partir, então, principalmente das informações que André Luiz trouxe, nessa época, exatamente, metade do século passado, nós temos a oportunidade, então, de vislumbrar as potencialidades que a glândula pineal tem. Eu queria agradecer, então, a oportunidade, que Jesus possa nos abençoar e que possamos, com a ajuda dos espíritos que nos trazem informações, conseguirmos, então, levar esses estudos à frente, desenvolvermos equipamentos necessários para poder comprovar todas essas informações. Que assim seja.